Olá, meus amigos do canal Pílulas do ECA, Giovanni Borges com vocês novamente. Pois é, pessoal, mais um vídeo para vocês e hoje eu quero falar do CMDCA. Nós já temos um vídeo sobre as atribuições do CMDCA, mas ele está acoplado com uma outra parte de uma explicação dos eixos do Sistema de Garantias de Direito. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre as mais importantes, aquelas atribuições do CMDCA que são essenciais. Isto porque, na Resolução 105, que cria os parâmetros da Constituição do CMDCA, nós temos 19 atribuições para o CMDCA e as leis municipais têm criado outras atribuições. Então, são uma gama de atribuições que não dá para discutir em um único vídeo. Portanto, nós selecionamos aquelas que são mais importantes para que nós possamos estudar juntos e elucidar alguns pontos. Pois bem, todos sabemos que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estadual ou federal, cada um dentro da sua esfera governamental, possui o principal mote de deliberar e raciocinar e pensar a política municipal, estadual ou federal dos direitos da criança e do adolescente. Então é um órgão deliberativo, colegiado e paritário, e essa paridade se dá em função da composição governamental e da composição da sociedade civil não governamental, e ao mesmo tempo essa paridade não significa que os conselheiros tenham que optar por um lado ou por outro. Na verdade, nós temos que ver que o interesse superior da criança deve ser observado por todos os dois lados que compõem o CMDCA. Então não temos aqui interesse de A ou B, temos aqui o interesse da criança. Nós temos que deixar isso muito claro. Então, o CMDCA é aquele órgão que traduz a vontade da população para o que vai ser feito relativo à infância e juventude e o que vai ser transformado em política pública para que essas crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos. Pois bem, dentre essas 19 atribuições que estão nos parâmetros nacionais criados pelo CONANDA, como referência e através de uma resolução, nós temos que o CMDCA formula a política, define prioridades e acompanha a execução dos projetos e, inclusive, feitos de maneira intersetorial. É muito importante que o CMDCA ouça a saúde, ouça a educação, ouça a assistência para alimentar de informações as suas próprias deliberações. Eu quero aqui fazer uma chamada de atenção nesse aspecto da deliberação. A deliberação do CMDCA independe da vontade de qualquer poder, seja executivo, legislativo ou judiciário, exceto quando houver necessidade de controle dos atos do CMDCA, porque todos estamos sujeitos, todos os órgãos estão sujeitos a algum tipo de controle. Nenhum órgão é solto no mundo. Pois bem, toda deliberação do CMDCA é autônoma e ainda por cima vincula a vontade do poder executivo na elaboração da sua política. Ou seja, aquilo que é deliberado pelo Conselho de Direitos tem que ser posto em prática pelo município, pelo poder executivo. Justamente e inclusive porque tem representantes do poder executivo dentro do conselho. Então, meus amigos, tenham a ciência de que o CMDCA, uma vez que delibera alguma coisa, torna obrigatória a sua decisão. E nem sempre isso acontece de fato. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se isso não acontece, é possível que o CMDCA e os seus membros respondam por improbidade administrativa, inclusive. Então muita atenção. Ok?
O CMDCA ainda delibera sobre a conveniência e oportunidade da implementação dos serviços ou programas, ou seja, ele vai verificar qual é a prioridade do município. Se é para algum tipo de programa, por exemplo, para criança e adolescente vítima de violência, para criança e adolescente vítima de violência sexual, ou para situações de uso de drogas, ou para a gravidez na adolescência, qualquer que seja a prioridade do município, ela precisará ser atacada pelo CMDCA de acordo com a sua própria conveniência e oportunidade. Pois bem, entramos agora na questão da gestão dos fundos, porque o Fundo da Infância, seja ele em qualquer esfera, ele é gerido a partir dos critérios estabelecidos pelo Conselho, não por um ato de fora, não por um ato de outra esfera ou de outro órgão. Aquilo que o CMDCA delibera como gasto do fundo através dos seus planos de aplicação deve ser posto em prática pelo próprio CMDCA. De outra forma, o controle e a capacitação desses recursos são de responsabilidade desse Conselho. Uma outra atribuição que é importante nós citarmos é a atribuição de gerir todo o processo de escolha dos conselheiros tutelares, que vai desde a abertura do edital até a posse dos conselheiros eleitos e dos titulares e dos suplentes. Tá bom? Então vejam bem, isso não significa dizer que o CMDCA, isso não está em resolução nacional, isso foi uma invenção de alguém que pensou que às vezes o Conselho Tutelar estivesse muito solto no mundo e criou essa situação de transformar o Conselho de Direitos em órgão de fiscalização do Conselho Tutelar. Isso tem ocasionado os grandes choques que nós vemos entre CT e CMDCA. E o que nós temos dado de dica, tanto eu quanto a Ana Paula, nas nossas formações? Retirem isso da lei municipal de vocês, retirem isso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, retirem isso dos conselhos, retirem isso da responsabilidade dos conselhos. Por quê? Porque os conselhos precisam pensar a política pública e não ficar atrás de se o conselheiro tutelar chega no horário, se não chega. Isso precisa ser feito por um departamento da Prefeitura Municipal, até porque o conselheiro tutelar precisa ser visto como servidor municipal. E você tira a responsabilidade do CMDCA de ficar olhando conduta de conselheiro tutelar. E aí você diminui os choques que existem entre esses dois órgãos co-irmãos. Quero aproveitar o momento e dizer para vocês que estamos programando. O IDECA, Instituto Diálogos do ECA, está programando o primeiro encontro nacional de conselheiros de direitos da criança e do adolescente. E nós já temos o local. Será em Fortaleza. Portanto, pessoal, fiquem atentos às nossas redes sociais. Fiquem atentos às nossas comunicações, porque vem aí o primeiro encontro nacional de conselheiros de direitos.